No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu penso, irmãos, que tem alguma coisa errada conosco. Penso que tem alguma coisa errada com a nossa geração. Aqui Isaías está dizendo: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Eu não sei se você percebe aqui, mas de tantos pecados, de tantas falhas, de tantos equívocos que Isaías pudesse numerar a seu respeito, a respeito dele, de tantos pecados que talvez ele poderia ter numerado, de tantas falhas que Isaías podia ter numerado a seu respeito, de toda uma lista de pecados que Isaías poderia ter feito a seu respeito. Ele fala de algo que não é muito conveniente para nós. Ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É estranho pensar que Isaías poderia ter numerado tantas coisas, né? Eu creio que esse não era só o pecado dele, não era só a falha dele. Eu creio que essa não era só a debilidade, a falta que tinha em Isaías. Mas eu queria que você percebesse, irmãos, entendesse o porquê nós insistimos tanto em um batismo do Espírito para que ilumine o nosso interior e abra os nossos olhos. Pensa comigo. O que Isaías viu? O que foi que Isaías viu? Isaías viu os serafins que estavam acima dele. E não foi o fato dos serafins, né? A nossa geração fica presa às vezes a um misticismo, né? Um misticismo equivocado, que não leva a gente a lugar nenhum, a não ser superstição e apego a coisas que não nos transformam. Às vezes a gente fica pensando: Senhor, eu quero ver um anjo, né? Senhor, me mostra, Senhor. A gente quer ver tantas coisas, a gente quer ter um olhar aberto para coisas que... Mas, preste atenção, o que Isaías viu?
Qual foi a essência do que Isaías viu? Não foi o fato dele ver um anjo e o que tinha no anjo mudou ele, ou o que ele viu no anjo, o que ele percebeu no anjo mudou, tocou a sua vida, sabe? Não é aquele misticismo evangélico que a gente carrega, né? Cheio de sinais, cheio de amuletos, cheio de coisas. Tem uma coisa que Isaías viu, que condenou o pecado dentro dele. Tem uma coisa que Isaías viu ali, irmãos, que foi muito além da visão de um anjo, de anjos do trono de brasa, sabe? A brasa viva, o trono, as asas dos anjos, a cor, a luz. Não, Isaías viu uma coisa. Ele viu um ato, ele viu uma essência. Isaías viu a essência de algo que tinha se perdido nele e na sua geração. Preste atenção comigo. Isaías viu uma essência de algo que se perdeu nele e na sua geração. Isaías, irmãos, ele não viu ali não foi um amuleto, né, que ele viu. Ele falou, rapaz, eu vou fazer aqui, vou desenhar um anjo aqui agora, porque, cara, o anjo... Não, Isaías viu uma cena por completo. Isaías viu um todo. Naquela visão que ele teve, ele viu um todo. Ele viu uma cena montada. E aquilo que Isaías viu num todo condenou a ele e sua geração, aqueles que estavam ao seu redor. O que Isaías viu? Isaías viu que aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que têm visão e clareza a respeito do Senhor, aqueles que estão contemplando o Senhor e sua vontade, ele percebeu que neles há uma conduta diferente. Ele percebeu que há um estilo de vida diferente. Ele percebeu que aquilo que brota no interior, a adoração e o louvor é genuíno. É uma coisa voltada que Isaías não podia explicar, ele não conseguia, aquilo tocou ele profundamente com arrependimento. O que Isaías viu? Isaías percebeu que aqueles que estão diante de Deus, aquilo que sai de sua boca é totalmente diferente. Isaías percebeu que ele poderia ter práticas religiosas, ele poderia ter liturgias religiosas, ele poderia conhecer a palavra, ele poderia ser um profeta. Mesmo sendo um profeta, mesmo tendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo acesso às escrituras, mesmo tendo acesso às leis, mesmo tendo acesso a coisas que Deus disse, mesmo que no seu interior, na sua boca tivesse as palavras que Deus falou, que Deus liberou, ele viu uma coisa diferente. Ele falou assim, tem alguma coisa errada com minha geração. Isaías, quando ele vê aquela cena de um falando para o outro, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Quando ele vê aquela cena de uns para os outros dizendo, eles não estavam olhando para Deus e falando, não, eles estavam uns para os outros, entusiasmados, transbordando, eles estavam dizendo, cara, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Irmãos, isso não tinha alguém dizendo para eles, agora a canção é essa, não, agora você diz santo, não, fluía do interior deles dizendo, irmãos, sabe o que Isaías viu? Dos lábios dele saindo o verdadeiro louvor. Não é a palavra em si,
Que tipo de música? Qual é a letra da canção? Não. Eles viram, Isaías viu os serafins cantando aquilo que eles estavam vendo. Então, imediatamente algo ficou condenado em Isaías em sua geração. Isaías não falou, ai de mim porque sou orgulhoso, ai de mim porque eu sou avarento, ai de mim porque eu sou mentiroso. Não, Isaías quando viu dos lábios dos serafins saindo uma adoração verdadeira, ele falou assim, ai de mim, porque dos meus lábios e dos lábios da minha geração tem alguma coisa errada. Você consegue entender isso? Isaías está dizendo, peraí, se eles que estão olhando para o Senhor, dos seus lábios, Isaías, não tem como a gente falar e explicar, né? Porque Isaías ficou, acho que, extasiado com aquela cena. Isaías ficou extasiado com aquela situação que ele estava vendo. Então ele falou, peraí, mas o que sai dos nossos lábios? O que está saindo dos nossos lábios, dos meus lábios, do lábio da minha geração? O que está saindo aqui dos meus lábios? Por que Isaías ele lista esse pecado em específico? Está vendo, irmãos, por que nós insistimos tanto na ideia de que nós precisamos ter os nossos olhos abertos? Por que nós precisamos ter o nosso interior iluminado? Você consegue perceber por que nós insistimos tanto no batismo do Espírito para que nos toque? Porque aquilo que nós compreendemos, irmãos, e vemos a respeito do Senhor, vai condenar a nossa conduta, vai condenar o nosso estilo de vida, aquilo que nós percebemos no Senhor. Só que, preste atenção numa coisa, essa palavra vi o Senhor, se você for buscar essa palavra no que ela significa no seu sentido original, eu tenho aqui uma palavra em hebraico, Raá significa, Raá é a palavra original dela. Irmãos, ela não está falando especificamente ou unicamente sobre uma visão clara, sabe? Ele não está falando, essa palavra não dá o sentido apenas de ver com os olhos assim. Ela tem vários significados e os significados que mais são expostos aqui é examinar, inspecionar. Esse é o significado da palavra vi. Quando ele fala eu vi o Senhor, ele fala perceber, considerar, verificar. Ele diz aprender a respeito, observar, vigiar, descobrir, discernir, distinguir. Contemplar, fazer observar, ser levado a ver, ser mostrado, estar de frente. Quando nós falamos, irmãos, sobre a necessidade de vermos o Senhor, tem tudo a ver com o que Paulo ora para os Efésios. Ele fala, olha, Senhor, batiza ele, eu oro para que vocês sejam batizados com espírito de revelação e conhecimento. Eu oro para que vocês sejam batizados com espírito de revelação e conhecimento. Eu oro para que o interior de vocês seja iluminado. Eu oro para que os olhos do seu coração se abram. É por isso, irmãos, que na nossa caminhada com Deus, a gente precisa largar um pouco essa ideia sabe, aquela expectativa por uma coisa, por um dia, por um momento, por um toque de alguém, por uma palavra de alguém, porque Isaías está dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, traduzindo essa palavra, ele está dizendo, eu observei, eu distingui, eu examinei. Porque, irmãos, tudo que Isaías está declarando que ele viu, não é nada diferente do que todos os outros profetas e apóstolos viram, detalham. Você já parou para fazer uma
uma comparação do que Isaías viu com o que o João viu no Apocalipse? A mesma coisa. O que Moisés viu, o que Paulo viu. Você parou para fazer uma comparação? Você percebe se há alguma coisa que choca, alguma coisa que é diferente uma da outra? São visões que distinguem de si? Não, uma coisa tem a ver com a outra, elas se completam. Todos aqueles que viram falam da mesma essência e da mesma coisa. Então Isaías está dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi, eu examinei, eu distingui, eu discerni, eu percebi. Então, o que isso significa para nós? Que não é aquele misticismo que às vezes a gente procura, de ter uma visão, né? Não é aquele testemunho de alguém que diz, eu tive testemunho que eu vi um anjo, vi uma coisa. Não, ele está falando assim, eu compreendi. Isaías está dizendo, os olhos do meu interior foram iluminados. Eu compreendi, eu discerni o Senhor. A nossa geração, irmãos, ela é muito voltada para coisas específicas, para momentos isolados da nossa vida, mas a gente está distante de uma caminhada com o Senhor, que é todos os dias, a todo momento, que vai construindo em nós uma visão clara do Senhor e da sua vontade. Por isso que é muito mais fácil a gente ir num evento para receber alguma coisa, do que todos os dias estar à disposição do Senhor e sua palavra para conhecer, para compreender. Essa palavra, eu vi o Senhor, ela significa estar de frente. Isaías está dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, eu estive de frente, eu estive diante, eu contemplei o Senhor, e eu vi uma coisa, eu vi que a minha geração está em pecado, porque aqueles que estão diante de Deus, os seus lábios têm alegria, louvor e adoração, mas nos meus lábios e no lábio da minha geração, é impuro. Sabe o que Isaías percebeu? Ele falou, rapaz, a gente só se reúne para murmurar, para falar mal uns dos outros, para reclamar, para dar opinião, para falar da nossa razão. Não, eles olham uns para os outros e celebram a face, a majestade e a beleza do Senhor. Tem alguma coisa errada com a nossa geração. Por isso, irmãos, quanto mais conhecimento da palavra nós temos, não é significado de que nós estamos adorando e celebrando o Senhor na nossa essência. Mas é o quanto nós temos a palavra e permanecemos diante do Senhor, em adoração, numa vida de oração, de prática, uma disciplina dia após dia de devoção ao Senhor, de humildade, de quebrantamento, de mansidão. É os frutos do Espírito que transbordam por meio de nós, a respeito daquilo que nós acessamos e conhecemos. Porque se fosse por isso, Jesus não tinha condenado os mestres da lei, até porque eles eram mestres na lei. O que é um mestre? É um cara que domina, ele é o melhor naquela área, ele conhece tudo. Jesus veio falar para vocês, vocês estão perdidos. Mas quem que Jesus chamou de amigo? Não foram os mestres da lei, aqueles que andaram com ele ao seu lado. Lucas 22, prestes a entregar sua vida, Jesus diz, olha para os discípulos e diz, vocês andaram comigo ao meu lado em minhas aflições. Por isso, o reino que o Pai confiou a mim, eu confio a vocês. Jesus não falou isso para os mestres da lei, para aqueles que conheciam a Bíblia de cabo a rabo, e não que seja um problema conhecer, eu não estou falando isso. Mas Isaías também conhecia a palavra, Isaías também conhecia a lei. Irmãos, Isaías era um homem importante. Isaías tinha o dedo de acusação sempre pronto para os pecadores, mas o dia que por meio da palavra ele acessou o Senhor, a sala do trono, o dia que por meio de tudo aquilo que ele viu e conhecia na palavra, ele contemplou o Senhor, o dia que não só a sua inteligência humana, mas o seu interior foi iluminado pela palavra, ele falou, ai de mim.
Ele não foi para Jesus para falar, ai dos meus irmãos, ai daqueles. Não, ele falou, ai de mim. Então ele olha para o céu e vê lábios que adoram. Ele olha para ele, para a sua geração, ele vê o quê? Lábios impuros, lábios que condenam, lábios que criticam, lábios que murmuram, lábios cheios de razão, lábios cheios de sei lá o quê? Pecado, imundícia, mentira, avareza, engano, manipulação, lábios que escorrem veneno. Então Isaías ele é enfático em dizer, eu estou vendo que eu estou percebendo aqui que falta uma coisa para mim e para o meu povo. Isaías está dizendo, falta que a gente veja o Senhor. Porque não adianta vir aqui e dizer, olha, não pode mentir, não pode falar assim. Não adianta eu vir aqui para você e dizer, pare de murmurar, pare de reclamar. Se a sua realidade, a sua volta, está cheio mesmo de circunstâncias desastrosas. Por isso que nós fizemos da igreja um ambiente onde ao invés de buscarmos o Senhor, o que nós queremos? Nós buscamos a solução para os nossos problemas. Nós estamos pegando o caminho errado, irmãos. Ao invés de fazermos do Senhor, da igreja, da comunhão, do ajuntamento, um lugar para nós conhecermos o Senhor, por meio de andarmos juntos, sujeição uns aos outros, aquela coisa toda que a gente sempre fala. Ao invés de nós usarmos isso para conhecer a Deus, nós estamos indo para a igreja para quê? Para solucionar problema. Então a gente quer que os problemas sejam solucionados para quê? Para que a gente pare de reclamar. Veja, nós estamos fazendo um caminho impossível. Fala para o seu irmão, é impossível. Ah, mas para Deus nada é impossível, Gessé. Irmãos, é impossível. Porque o mesmo Deus, que para Ele nada é impossível, Ele disse que no mundo teremos aflições, no mundo nós teremos tribulações, Ele disse que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, Ele disse que quando nós passarmos pelo fogo, quando nós passarmos pelas águas, Ele diz que quando a tempestade vier, ou seja, é impossível aquilo que nós estamos buscando, uma vida sem problema, uma vida de felicidade. Nós pegamos o caminho mais difícil para tentar encontrar uma coisa que a gente só encontra onde? Quando a gente vê o Senhor, quando o nosso interior for iluminado, quando o nosso interior for iluminado pela palavra, para a gente compreender o Senhor e sua vontade. Então Isaías olhou e falou, cara, nós temos tudo aqui, mas pô, Gessé, mas você não sabe, cara, minha circunstância é difícil, se você soubesse meus problemas, minha dificuldade. Irmão, não tem problema, a gente senta, conversa, vamos chorar junto, que eu também tenho um monte de coisa para contar para você, coisas tristes, terríveis, problemas, aflições, complicações. Vamos fazer uma guerra aí de ver quem tem mais problema. Vamos chorar junto, um abraçado no outro. Mas esse é o problema. A gente se reúne para quê? A gente se reúne para quê? Murmurar, reclamar, pedir, falar mal, manipular. A gente se reúne para quê? Para ter razão, para dizer, eu penso, eu acho, eu penso, eu quero, eu deveria, o fulano, o irmão, aquele, a minha sogra, meu vizinho, meu parente, mas vamos no culto que Deus tem uma bênção para você no domingo e vai dar tudo certo. Então, se a nossa boca, se os nossos lábios estão cheios dessas coisas venenosas, o que nos falta? Solucionar os problemas ou... O que falta para nós? O que falta para nós, irmãos? Dever de casa, vamos lá? O que falta para nós? Buscar o Senhor. Irmão, se eles viram, se eles conseguiram, a palavra de Deus tem que parar de ser para nós só uma história bonita, emocionante,
que nos faz ter um pouquinho mais de pensamento positivo, um pouquinho mais de fé. Não. A palavra é uma verdade a ser vivida, a ser desenvolvida, a ser buscada. É por isso, irmãos, que nós somos tão chatos e insistentes nisso. Porque eu não posso chegar aqui e mentir para você, dizer que Deus tem uma coisa, né? Deus não, Deus vai. Deus pode, Deus consegue, Deus, a gente sabe disso. A gente precisa ir na ferida, no lugar. A gente está com câncer dentro e nós estamos tomando paracetamol para aliviar a dor. E tem um câncer para ser curado. Nós estamos com uma imagem diante de nós. A nossa geração vive com imagens a respeito de Deus. Então agora eu vou lá na igreja que o Gessé pastoreia. Então o Gessé tem uma imagem de Deus para mim. Aí você cria aquela imagem, né? Não, agora eu estou indo na outra igreja, aquele outro lá tem uma outra imagem. Não, agora eu vou na igreja do fulano, então lá tem uma outra imagem. A gente vive de imagem em imagem, de suposição em suposição. A gente vive de ideias de alguém. Lembra, você conhece um homem na Bíblia que sofreu, mas sofreu muito. Foi esmagado, pisado, testado, chamado Jó. No final do seu livro, no final da sua jornada, ele para e ele diz: eu te conhecia só de ir no culto, de ver a pregação do pastor. Eu te conhecia só de ir lá para o YouTube para ouvir a pregação daquele irmão que me faz bem, assim, ele fala e eu fico tão bem quando aquele irmão fala. É só uma imagem. É só uma imagem. É só uma maquiagem. É só um carinho. É só um carinho para o ego. É só um afago no ego. Mas não muda nada. Os lábios continuam impuros. Não tem adoração. A única adoração se limita ao quê? A quando alguém vem aqui, canta uma música. E tem que ser conhecida, senão eu não gosto. Tem que estar lá agora, senão também não. Se limita à canção de alguém. Isso não é, irmãos, isso é uma imagem. Isso é uma imagem, isso é uma sombra. Isso é o que alguém diz, isso é o que alguém pensa. Por isso que a gente volta para casa com as mesmas debilidades. Mas a gente tem esperança que no próximo culto seja melhor. O pastor esteja mais ungido. Tomara que o pastor jejue a semana toda, para quando ele vier aqui no domingo, o fogo desça. Irmão, se for assim, até eu quero ficar no banco. É bem melhor. Né? Imagina, alguém paga o preço, eu vou lá e recebi. Pastor, quer uma ajudinha financeira aí para a igreja, vou pagar a conta, né? Tá tudo tão... Deus me abençoou aqui, né? A gente quer pagar por aquilo que não tem preço, mas custa uma vida, custa o dia a dia, custa uma renúncia diária, custa uma jornada, uma caminhada árdua para esse lugar de devoção, de permanecer em Deus. A igreja não é um lugar para você vir buscar a bênção, para você vir buscar um alívio. Ela é só, irmão, é somente o resultado de alguém que está buscando o Senhor. Ela é o lugar onde é a consequência de uma vida diante do Senhor. O que falta para a nossa geração? Mais bênção, mais glória, uma igreja mais ungida, um pastor mais ungido. O que falta mais para nós, irmãos? É alguém que concorde com tudo que a gente pensa, acha, que nos ajude a realizar os nossos desejos. Não. Falta-nos ver o Senhor. Examinar, discernir, contemplar, ficar diante dEle. E a primeira coisa que você vai perceber, conforme os seus olhos forem se abrindo, você vai perceber o pecado. Você vai perceber o que está errado. Você não vai falar mais ai dos outros, você vai dizer ai de mim.
Quando você vê os serafins entusiasmados, cheio de louvor, dizendo, cara, como Ele é santo. Você vai dizer assim, meu Deus do céu. Onde eu estava? Que eu estava olhando para as outras coisas. Onde eu estava? Onde é que eu estava? Com a boca cheia de murmuração, reclamação, razão. Onde eu estava? Esse é um clamor para a nossa geração. Esse é um clamor para os nossos dias. Esse é uma urgência para os nossos dias. É uma urgência para a igreja. Na verdade, para a igreja, é uma questão de vida ou morte. Na verdade, para a igreja, é o que divide sermos uma igreja de Cristo ou não. Sermos a igreja governada pelo Espírito ou por nós mesmos. É o que separa o profeta Isaías daquele Isaías que viu o Senhor. É o que divide aquele que conhece, que sabe tudo, daquele que vê o Senhor verdadeiramente. E para isso, irmãos, nosso coração vai precisar nesses dias de muita intencionalidade, muita perseverança. Nosso coração vai precisar nesses dias de muita disciplina. Nosso coração nesses dias vai precisar fazer o que Isaías fez: examinar, discernir, procurar, ficar de frente, buscá-lo, conhecê-lo, se aprofundar, trilhar um caminho de perseguição do Senhor e sua vontade. Senão, vai acontecer o que Jesus disse que vai acontecer: a fé e o amor esfriarão. Fala assim para o seu irmão, sem ver o Senhor. Fala para ele. Fala assim para ele, sem buscar o Senhor, vai esfriar. Fala assim, os lábios se encherão de impureza. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, olha para mim. É ruim que tá gravando essas coisas, né? Corta. Eu não julgo, irmãos, eu não julgo o cara que se desvia da igreja. Na verdade, talvez não seja a palavra me culpo, né? Mas eu fico com um pesar terrível no coração. Eu fico com um pesar assim, cara, tem alguma coisa errada em nós. Porque não tem, cara, como alguém que conheceu a beleza de Cristo. Assim, é muito complicado o cara que viu o Senhor. Não tem como achar uma coisa mais bela. Não tem como. Não tem como achar uma coisa mais uau. É o encontro do homem com a eternidade. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Quando a gente encontra Jesus, o vazio aqui de dentro se preenche. É um encaixe. Você está montando, já montou um quebra-cabeça, quando chega naquela última peça, você fala, é essa peça aqui que faltava. O encontrar Jesus é encontrar a eternidade aqui dentro de nós. Então como é que você vai me dizer que, tipo assim, não, eu não quero estar cheio, eu quero outras coisas. Não. Eu temo com muito pesar em meu coração. E eu não julgo, porque nós estamos ensinando para as pessoas uma religião e não Jesus. Nós estamos levando as pessoas para dogmas, para regras, para pode, não pode, ao invés, porque é muito mais fácil dizer pode, não pode, que eu controlo, eu vou te controlar, eu vou te manipular. Agora, deixar aí é mais difícil, eu perco o controle.
Lembra de Jesus chegando para Pedro e falar: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Irmãos, é incabível para mim. Assim, eu fico decepcionado. Eu falo: cara, por que Jesus não inventou uma coisa para esse cara? Vai lá comprar um pão na padaria e tal, e volta aí. Não, vai lá visitar o seu irmão, toma um café com ele, para evitar, evitar que ele, evitar dele pecar. Não, Jesus diz: cara, você vai. Irmão, Jesus chega e fala assim: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você. Na nossa cabeça, a gente fala: não, está amarrado em nome de Jesus. Não, jamais. Vou orar por você aqui, Deus vai te livrar, irmão. Deus vai te livrar desse problema. Não. Jesus falou: Pedro, Satanás te pediu para peneirar você. Ô Senhor vai me dar um jeitinho, né? O que o Senhor falou para ele? Jesus falou assim: ó, peneira. Fala para o seu irmão assim: ó, peneira. Bom, como é que Jesus chega para Pedro? Jesus chega para o camarada e fala assim: ó, quando você se converter, quando você se converter, quando você voltar peneirado, decepcionado consigo mesmo, quando você voltar, cuida dos seus irmãos. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então cuida dos seus irmãos, cara. Apacenta seus irmãos aí, minhas ovelhinhas. A gente quer o livramento, né? A gente quer o livramento, a gente quer, a bênção. Não tem, irmão. A hora que as pessoas, é ruim estar filmando, né? Mas, tem pessoa que se desvia porque é inteligente, sabia? Ele fala assim: rapaz, os caras me prometeram um monte de coisa, aconteceu coisa nenhuma. Não, você está errado. Eu vou procurar outra coisa. Às vezes ele é só um pouco mais inteligente, irmão. Culpa nossa de estar na frente de Jesus, vendendo a imagem de um Jesus que não existe, de um Jesus que não é. Ao invés da gente juntos irmos para diante do Senhor, para que Ele veja, a gente diz assim: não, seu pecador, seu miserável, não. E Jesus está lá do lado assim, querendo se revelar, e a gente está atrapalhando. Você lembra daquele texto que Jesus estava na casa, ali conversando e tal, a casa estava cheia, estava lotada, aí chega um paralítico para ser curado? Aí o que acontece? Quando ele chega na porta, não tem espaço para ele. Aí sobe no telhado, abre um buraco no teto, desce o camarada lá. Rapaz, está vendo que dificuldade que é para as pessoas chegar até Jesus? Difícil. Quando Jesus cura aquele paralítico, você lembra o que acho que é Marcos capítulo 2, não sei. Você sabe o que acontece quando Jesus cura aquele? Jesus fala: seus pecados estão perdoados. Ah, meu amigo, os mestres da lei se levantam com o peito em pé, falando: não, quem esse cara pensa que é? Quem é que estava atrapalhando a entrada dos perdidos? Os mestres, irmão. Ai, os mestres. Os mestres da lei, os sabidões. Os sabidões estavam ali. Eles não estavam ali para adorar Jesus. Eles estavam ali para achar defeito em Jesus. Eles estavam ali para tentar fazer uma pegadinha com Jesus. Vamos ver se esse cara aí. Aí eles faziam perguntas, né? Faziam perguntas assim para ver se Jesus caía em contradição com a lei de Moisés. Então. Irmão, estava trancando a porta. Quem fica na porta atrapalha. Pode ficar aí. De boa. Fica aí. Quem fica na porta, irmãos, são os orgulhosos. O que é a porta? Não está dentro, nem fora. Se der certo, opa, tá vendo? Eu falei, eu estou aqui, estou junto. Se der errado, fala: não, na verdade, assim, eu sempre achei que ia dar alguma coisa errada. Os mestres da lei estavam ali para condenar Jesus, para criticar. Estava atrapalhando. Orgulhosos, lábios impuros, coração duro, olhos fechados, tinham a lei na ponta da língua.
mas não tinha um coração quebrantado e humilde para reconhecer Jesus. Como é que alguém olha para a lei e não vê Jesus, irmãos? Olhos fechados, obscuros para a verdade. A nossa geração é mais ou menos assim. Por isso que os caras chegam na porta, não tem espaço, eles vão embora. Eles falam, não, isso eu não quero. Eu não quero isso aí não. Não quero isso aí para mim. A nossa geração precisa ver o Senhor. Buscar. Sabe qual a diferença ali do que Isaías viu? Ele viu unidade no céu. Ele viu unidade no céu. Não, eu estou aqui adorando ao Senhor porque, né, eu sou um verdadeiro adorador. Eu estou aqui com os meus... Estou aqui. Está cheio de gente aqui, mas assim, Senhor, eu quero levar a minha adoração para você, Senhor. Senhor, eu sou um homem, assim, minha adoração é muito boa, Senhor. Receba a minha adoração, Senhor. A gente está usando a palavra de Deus para criar indivíduos orgulhosos, individualistas. Quando Isaías ele vê unidade no céu. Os serafins, meu amigo, estavam ali um com o outro, dizendo, cara, ele é santo. Tinha unidade, eles estavam vendo a mesma coisa, eles estavam levando uns aos outros a uma visão clara de quem o Senhor é. A gente está afastando, irmãos, as pessoas da visão de Cristo, porque a gente também não viu. Na nossa cabeça é assim, ou faz parte do meu time, ou não, né? Ou acredita no que eu acredito, ou eu não estou afim, não tenho interesse algum em buscar outra coisa, fazer de outra forma, a não ser de uma forma em que nós juntos, com humildade e intensidade em nosso coração, busquemos o Senhor verdadeiramente. Se fosse por isso, irmão, a gente fazia um culto uma vez na semana e estava tudo bem, né? Vamos lá, vem para o culto da vitória, vem para o culto da bênção, irmãos, que Deus vai te abençoar. Não. Por isso que terça-feira a gente está estudando a palavra, quinta-feira a gente está aqui, choro e ranho, choro e desespero, e a gente só canta, ora, chora, se arrepende, e domingo estamos aqui, e no sábado vai fazer outra coisa ali, na segunda quarta-feira viemos aqui, vamos lavar isso aqui tudo, que estava sujo, esse tapete estava terrível. Aí os irmãos vêm, um briga com o outro, não é assim que lava, mas não é assim, é melhor que a gente brigue junto, irmão, do que, né? Mas é assim que a gente conhece a Cristo. Como assim, Jesus? Lavando o tapete? Lavando o tapete, lavando o banheiro, ajudando, arrumando as cadeiras, suportando uns aos outros, se perdoando. Irmão, como é que você quer ser um bom coração se você não perdoa ninguém? Como é que aprende a perdoar alguém, irmão? Como é que aprende a perdoar alguém? Alguém tem que te ofender, irmão. Assim, vem para a igreja, irmão, para ser ofendido, por favor. Fala para o seu irmão, vem para a igreja, para você ser ofendido. Fala para ele. Fala para ele, vem para a igreja para você crescer. Fala para ele, vem para a igreja para você ser tratado. Fala para ele, vem amanhã carregar a peladura aqui, carregar... Sozinho, te tirei hoje, né? Hoje você é o modelo aqui, tamo junto. Irmãos, como é que perdoa sem ser ofendido? Como é que se torna semelhante a Jesus? Sentado no trono? Como é que a gente quer ser semelhante a Jesus, irmãos? A gente só quer ser igual a Jesus sentado no trono, né? Dando ordem, tá, vai, pega, tá. Não. Ele se esvaziou, assumiu a forma de homem, se tornou servo, humilde, foi humilhado, foi obediente até a morte.
Sabe qual que é a recompensa de Jesus ter sido manso e humilde? Uma coroa de espinho. A gente quer a coroa, né? Ai, Senhor, coloca a sua coroa. Irmão, a coroa de Jesus foi de espinho. Coroa de espinho, açoite, chicote. Aí chega no último dia, antes do último suspiro, o que ele fala? Perdoa. Como é que você quer ser igual a Jesus, irmão? Se você fica em casa, né, sentado no seu trono, com o controle remoto da televisão na mão, né, lambendo as feridas, suas dificuldades, lábios impuros. Não, irmão, vem para a igreja. Entra no corpo, vem para a comunhão, para você sofrer um pouquinho, para Deus te esticar, te dar a possibilidade de ser como Ele. Vem para a comunhão, para você andar junto com seus irmãos. Irmão, um mais problemático do que o outro. Eu sou o primeiro. É difícil me suportar. É difícil me aguentar. Minha mulher não está aqui hoje. Rapaz, essa mulher, se olhar o passaporte dela, celestial, já está carimbado. Ela já está na eternidade e nem sabe. Ela vai entrar assim com as portas, vai ser recebida com tapete vermelho. A gente acha que melhor é quem tem razão. A gente acha que maior é aquele que tem suas vontades feitas, né? Não. Jesus chegou e falou assim: ó, Pai, se possível for, faz do meu jeito, afasta de mim o cálice, mas não, Senhor, no fim, que seja feita a sua vontade. A gente quer ser igual a Jesus, mas não quer, né? Irmãos, a gente tem uma música que a gente canta, o que João viu, né? Eu quero ver o que João viu. Todo mundo quer ter a visão de João, mas ninguém quer estar preso, né? Porque João estava preso. Estava lá exilado na ilha, jogado para morrer. Ele viu a mesma coisa que Isaías viu, até com mais detalhes, né? Riqueza de detalhes. Irmãos, você quer crescer em Deus? Deus tem uma coisa com os que sofrem. Deus tem um negócio, irmãos, com aqueles que se deixam ser tocados, dilacerados. Irmãos, Deus tem uma coisa com aqueles que amam a sua vontade a qualquer custo. Tem uma cena na Bíblia que me constrange. Estevão sendo apedrejado por quem? Quem que estava apedrejando Estevão? Os mestres. Aí a Bíblia diz que Estevão está ali, prostrado, ensanguentado. Devia ser umas pedras grandes, né? Para matar o camarada. Não era qualquer pedrinha, não. E tome pedra. Prau, prau, prau. A Bíblia diz que Estevão tem uma visão. Irmão, peraí, não é qualquer visão. A Bíblia diz que Estevão vê Jesus. Mas tem um detalhe que me quebra, assim. Diz que ele vê Jesus em pé. Uau! Em pé. Em pé. Jesus está aqui à direita do Pai, assentado à direita do Pai no lugar. Aí Estevão está lá, sofrendo. Os religiosos, Jesus não vai livrar o cara? Vamos fazer uma campanha de oração para Deus livrar Estevão. Estevão está lá, irmão, tome pedrada. Pedrada, 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 os mestres da lei rejeição. Cara, mas cadê Jesus? Faz alguma coisa, Jesus, Estevão. Aí Jesus está morrendo. Estevão está morrendo. Está assim, ó, tá no último suspiro. E os céus estão vibrando, irmão. Os céus estão assim, ó. Festa no céu. Parece um gol, estádio de futebol. Assim, Aí quando Estevão vai morrer, Jesus fica de pé. Para recebê-lo. Mas o orgulhoso, a Bíblia diz que Deus abate. O servo Estevão, o humilde Estevão, fiel Estevão, foi recebido de pé nos céus. Mas na terra ele foi rejeitado.
Na terra ele foi pisado. E os mestres da lei? O que tinham na terra? Glória. Tinham honra. Eles eram os caras. Os mestres da lei tinham cadeiras estofadas, né? Tinham roupas lindas. Aonde eles iam, meu amigo, todo mundo saía da frente. Eles diziam sim, não, mata, deixa viver, faz, não faz. Eles tinham glória na terra. Eles eram requisitados. Mas para Jesus, rejeitados. Então a gente tem que escolher, irmão. O que a gente quer? Se a gente quer a glória dos homens ou a de Cristo. Se a gente quer o reconhecimento dos céus ou da terra. Porque para o reconhecimento dos céus, a gente precisa da semelhança de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, assumiu a forma de homem, se humilhou. Dá só mais um minutinho, que eu acabo. Não precisa abrir. Mateus 11. Mateus 11, acho que a partir do versículo... Lá para o final do capítulo, Jesus diz assim: Pai, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Vamos abrir. Abre lá, 11, 25. Presta atenção, irmão. Irmão, nada disso aqui é premeditado, hein? Nada disso aqui é combinado. Naquele tempo, Jesus exclamou: Pai, graças te dou, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque ocultaste essas coisas dos sábios e eruditos, e revelaste aos... Ninguém quer ser pequenino, irmão. Ninguém quer ser pequenino. Perguntei para o seu irmão: você quer ser pequenino? Não quer. Fala para ele assim: não quer coisa nenhuma. Fala para ele assim: não quer não. Fala para ele assim: ó, não quer, não mente. Fala para ele assim: ó, não mente. Levanta o dedo assim para ele, ó, não mente. Fala para ele assim: ó, você está na casa de Deus. Deus está vendo, fala para ele. A gente quer ser os sábios e o erudito, né? Próximo, meu amigo. Sim, ó Pai, porque assim quiseste. Não foi por acaso, irmão. Deus quis assim. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece... Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora sim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Meu jugo é suave, o fardo é leve. Irmãos, quando a gente lê esse versículo, o que a gente pensa? Os pobres, né? Os pobres, os coitados, os miseráveis, os moradores de rua, os pecadores. A gente pensa assim, né? A gente bota atrás do carro, né, para evangelizar as pessoas, né? Vinde a mim, todos vós que estão cansados. E não é errado pensar isso, né? Mas o que Jesus tinha acabado de falar antes? O que Jesus tinha acabado de falar antes a respeito dos religiosos, dos sábios,
dos eruditos, aqueles que se colocam acima dos outros. Jesus falou, o Pai deu a conhecer para quem? Para os pequeninos. Preste atenção aqui. Sabe para quem que Jesus está falando? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele está falando para aqueles que cansaram da religião. Qual que era o cenário, irmãos? Qual que era o cenário do povo de Deus naquela época? Claro, além de toda a opressão de Roma, além de todo o governo opressor, mas qual que era o cenário naquele tempo? Como que era o cenário religioso daquele tempo de opressão? De jugo, de criminalização. Os religiosos rejeitavam quem queriam, não era assim? Jesus sentava com os pecadores e falava, quem é esse cara aí? Senta com os pecadores, senta com os publicanos, senta com os cobradores de impostos, os samaritanos. Qual que era o cenário? Um cenário de uma religião equivocada, de uma religião sem Deus. Como pode isso? Qual era o cenário? Era o cenário de uma igreja sem Deus, de uma religião sem Deus, usando a Bíblia, mas sem Deus. Jesus está falando, vocês, pequeninos, que a religião rejeitou vocês. Vocês que a religião desprezou vocês. Vocês que estão cansados, sacrifica, leva oferta para o sacerdote, sacrifica. E vocês que estão cansados dos rituais, dos sacrifícios, e não chegam a lugar nenhum. Vinde a mim. Presta atenção. Jesus está dizendo, vocês que estão cansados, sacrifica. Vocês que estão tentando ver a Deus, mas a religião não deixa, vinde a mim. Porque quem vê a mim? Irmãos, nós estamos sendo como Jesus ou como a religião? Nós estamos levando as pessoas para Jesus ou para a nossa religião? As pessoas estão entrando na igreja porque estão vendo Jesus ou porque vão tentar mais uma religião? Novas regras, Jesus diz, vocês que estão cansados de ir, buscar, tentar, mas não estão encontrando Deus em lugar nenhum, Deus não está aí, porque aí é um lugar de soberba, de orgulho. Vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Alguém que não é manso e humilde pode ser o maior evangelista da face da terra, não mostra Jesus. Você vai depender se o cara vai gostar da tua religião ou não. Quem não tem mansidão, humildade, quem não tem quebrantamento, quem não tem uma vida de sujeição e devoção, não leva para Jesus, não revela Jesus. Vocês que estão cansados de tentar, de fazer força, de tentar do seu jeito, vinde a mim. Presta atenção. No livro de João, a palavra diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou. É João 1,18, eu acho que é isso, só para não errar aqui. Deixa eu ver. É isso aí mesmo, João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está à direita do Pai o revelou. Ótimo, vamos lá. Jesus, o que ele está dizendo? Ninguém. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que João está dizendo? João, o camarada que estava ali com Jesus, que andou com Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Jesus não foi um impedimento para as pessoas conhecerem a Deus. Irmãos, Filipenses 2 é muito mais profundo do que a gente imagina. João está dizendo que, aquele texto, né?
que ele se esvaziou de si mesmo. Irmãos, João está dizendo que Jesus nunca foi um impedimento para as pessoas verem a Deus. Agora pense, se o nosso propósito é revelar Jesus ao mundo, João 17, 21, 22, 23, por ali. Se o nosso propósito como igreja é que as pessoas saibam quem Jesus é, conheçam Jesus através da igreja, se o nosso propósito é esse, nós temos que pensar, nós estamos sendo um impedimento para as pessoas conhecerem a Deus? Porque Jesus não foi. Porque João disse, ninguém viu Deus, mas o Filho o revelou. Ou seja, o Filho esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou de sua glória. Se o propósito da igreja é revelar a Cristo, o que nós precisamos fazer? Nos esvaziar. A nossa imagem tem que ser derretida. Os nossos ídolos têm que ser derretidos. A nossa aparência tem que refletir a Cristo. A nossa conduta coletiva e de unidade precisa revelar uma coisa. Irmãos, Jesus não foi o impedimento para que as pessoas conhecessem a Deus. É por isso que em Filipenses 2, ele diz que ele se esvaziou. E lá, um pouquinho nos versículos à frente, ele fala, por isso o Pai o exaltou. Sabe o que esse texto significa? É a explicação clara e concreta daquele texto que diz que o humilhado será exaltado. Jesus se humilhou. O Pai o... Só tem um jeito para nós, irmãos. Humilhação. Humildade. Só tem um jeito para nós conhecermos a Cristo. Jesus disse, quem vê a mim, vê. Quem vê a mim. Mas a Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Ele não veio como um Deus. Ele não veio na forma da glória. Não, ele não veio para requerer seus... Não, ele veio para se humilhar. Ele veio humilde. Servo de todos. Abre para mim Filipenses 2, por favor. Filipenses 2, a partir do 19. Ah, menino rápido. É isso aí, meu amigo. Próximo versículo. Mais um. Desculpa, versículo 5. Vamos lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. Volta um. Ninguém jamais viu a Deus, mas esse cara aí revelou. Em que forma ele revelou a Deus? Em que forma ele revelou a Deus? Que forma nós devemos assumir? Qual é a disposição do nosso caráter? Qual deve ser a conduta do nosso caráter? Versículo 7. Versículo 8. E na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso. Irmãos, fale assim comigo. Foi por isso que o Pai o exaltou. Foi por isso que o Pai o exaltou. Você sabe que Betânia é um lugar que Jesus gostava de estar, né? Betânia é um lugar da casa dos amigos de Jesus, né? Jesus gostava de ir para Betânia. Ali Maria o adorava. Ali é o lugar que ele era honrado. Jesus gostava de estar em Betânia. Você sabe que, lembra que eu falei da casa, né? Que o paralítico chegou, não tinha lugar para ele. Você consegue ver a diferença das duas casas? Você consegue ver a diferença das duas casas? Em uma casa, só tinha curioso, mestre da lei, eruditos, né? Naquele lugar lá o pessoal queria milagre, bênção e está tudo bem, é só isso que eu quero. Mas na outra casa, aquela que Jesus gostava de estar, Betânia, o que tinha lá? Ele era amado. Em Betânia, Jesus era honrado. Ele era amigo. Era o lugar dos seus amigos. Ali, o perfume encheu a casa. Ali não era questionado, ali não tinha desconfiança, ali ele era amado. O homem Deus, o homem Jesus, aquele de carne e osso, servo de todos, era amado. Existe uma diferença, irmãos, em que tipo de casa nós estamos construindo para Deus. Ele é tão bom que ele até vai nas outras casas. Ele até vai na outra casa, opera um milagre aqui, uma bênção lá. Ele faz, ele é muito bom. Jesus entrava numa casa, sabia que os mestres da lei estavam ali, irmão. Mas ele estava ali, abençoando as pessoas, tocando, curando os enfermos. Ele sabia que esse mesmo povo ia mandar crucificar ele. Mas ele estava ali, ele era muito bom. Então a gente vem para a igreja, recebe uma bênção e diz assim, uau, tá ótimo. A gente vem para a igreja, sente um arrepio e fala, uau, gostei dessa igreja. Cara, Deus está ali. Sim, Ele está em todos os lugares. Mas tem uns lugares que Ele gosta de estar. É diferente. Tem lugares onde Ele não é exigido. Tem lugares que as pessoas não querem mais nada, a não ser Ele. Tem lugar que Ele não está ali como um curandeiro, né? Como alguém para dar aquele passe, né? Para dar uma receita, alguma coisa, não. Ele é amado. Tem um lugar, irmãos, que Ele está ali, ele não quer, a Bíblia diz, Ele não quer sacrifício. 7 campanhas no monte, né? 7 semanas, 7 não sei o quê. Não, ele não tem lugares que... Não, a casa dos seus amigos não é assim. A presença satisfaz. Ele é suficiente. Não é o lugar do sacrifício, até porque a Bíblia diz que Ele não quer sacrifício. É um coração contrito e quebrantado, Ele não rejeita. Quem nós somos? Que tipo de crente nós estamos nos tornando? Que tipo de igreja nós estamos formando? Se é um lugar dos amigos, se é um lugar dos que o amam, se é um lugar de arrependimento, onde aqueles que estão vendo. Na casa dos curiosos, né, as pessoas dão esmola. Na casa dos amigos de Jesus, a mulher quebra o vaso. Ela
onde ele é adorado e desejado, ela quebra o vaso, mesmo que custe muito. Até porque é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então não tem sacrifício, não tem esmola, tem adoração verdadeira. Isso, irmão, você não consegue num culto, isso você não consegue numa reunião, num evento, numa conferência. Isso é por meio do corpo, dia após dia, semana após semana, numa vida de intimidade. É quando você entra no teu quarto e fecha a tua porta, mas é quando também você ora o Pai Nosso. É quando você no teu quarto e fala, meu Pai, me ajuda, pelo amor de Deus. Mas é quando no meio dos seus irmãos você fala, Pai Nosso. É quando você é um na sua intimidade, mas quando você é ninguém no meio do todo, do corpo. Então, eu sou filho, mas eu também sou pedra viva. Eu também sou noiva. Eu também sou membro. Tem gente que só para o filho. Ah não, eu sou um filho de Deus e tá bom. Mas esquece que nós somos filho. É uma família para o pai, uma noiva para o filho, uma casa para o espírito. A gente para para em algumas coisas que a gente gosta, que são confortáveis para nós, mas o Senhor nos chamando para mais perto. Então, que igreja nós somos? Para encerrar agora de verdade. 3 João. Abre para mim, 3 João. Terceira João capítulo 1. Só tem um capítulo, né? Versículo 5. Amado, tu procedes com fidelidade em tudo que fazes para os irmãos, principalmente aos que te são estranhos, os quais testemunharam do teu amor. Aqui irmãos, aqui João está fazendo um elogio, amém? Aqui João está elogiando um discípulo, né, chamado Gaio, amém? Ele está dando testemunho a respeito desse cara. Presta atenção, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Aqui João está dando testemunho desse camarada aí, Gaio. Esse cara é show de bola. Esse cara tem sido fiel. Volta lá, um versículo. Esse cara é fiel, tudo que ele faz é com fidelidade para com seus irmãos, principalmente para os estranhos, aos quais testemunharam do amor diante da igreja. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, pois foi por causa do nome que saíram, sem aceitar nada dos gentios. Portanto, devemos acolher os que forem com eles, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi a igreja... Peraí. Tem Gaio, né? Mas tem esse camarada aí também. Mas escrevi a igreja, mas... Paulo está dizendo, eu escrevi uma carta para a igreja, mas Diótrefes, repita comigo, Diótrefes, que gosta de ser líder entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos, como também proíbe de fazê-lo aos que querem recebê-los e ainda os exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas sim o bem. Quem faz o bem é de Deus. Opa! Rapaz, eu nem tinha percebido isso aqui. Mas quem faz o mal?
Rapaz, Deus é lindo, né? Eu não tinha nem me ligado nisso aqui. Continua naquele lá, no 11. Só fica no 11. Quem faz o mal não viu a Deus. Na minha versão aqui diz que Diótrefes, ele gostava de exercer a primazia entre eles. Eu gosto dessa palavra. Ele diz assim, por isso, ele diz, escrevi algumas cartas à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos acolhe. Repita comigo aí, Diótrefes. Não cutucar no seu irmão, ei, quem você é? Pergunta para ele, você gosta da primazia? Hã? Dá uma cutucada nele assim, ó. Hã? Fala assim, porque Diótrefes, ele é maldoso. Fala assim, lábios impuros, coração venenoso, mente cauterizada. Fala assim, coração de pedra. Ele faz o que é mal diante dos olhos de Deus. Bora, irmão. Ele faz o mal, ele faz o mal. Fala assim, sabe por quê? Sabe por quê? Aponta lá para ele assim, Fala assim, sabe por quê? Não viu a Deus. Mas conhecia a palavra, conhecia as escrituras, mas ele tinha primazia no meio da igreja. Quem busca primazia, rouba a primazia de Cristo. A primazia é de Cristo na igreja. Amém? Irmãos, eu não estou aqui te acusando, amém? Eu estou aqui te convidando a nós edificarmos a igreja segundo o padrão bíblico. Eu não estou aqui te condenando, eu estou aqui te convidando a nós subirmos para ficar diante do Senhor. Eu estou aqui te convidando a dar um passo semelhante ao caráter de Cristo, servo de todos os irmãos, que foi afligido e não desistiu, não voltou atrás, até receber a coroa de espinho. Mas o Pai o exaltou. Estou te convidando à humildade e sujeição de Estevão, que não buscou a primazia no meio dos líderes da igreja. Estevão podia ter levantado a mão, negado a Cristo e permanecido na lei. E estava tudo bem com ele. Estevão podia ter se livrado da morte. Irmãos, ele preferiu ver Jesus em pé. Nós precisamos que os nossos olhos se abram, amém? Fique em pé comigo, por favor. Agora o tapete está limpinho, amém? Você que tem alergia aí, a poeira, agora deu uma lavada no tapete, está até mais branquinho, né? Eu queria te convidar, você que assim como eu, reconhece que é mal. Você que reconhece que ainda precisa ver o Senhor. Você que tem desejo de expandir, abrir um pouquinho mais a sua visão a respeito de Cristo, sua vontade, sua palavra. Eu queria te convidar para você vir aqui na frente, para a gente... Irmão, se Isaías, que é Isaías, não teve o problema de se expor, queria ver se alguém tem a coragem de dizer, ai de mim também. E a gente se unir aqui, irmãos, nessa nossa miserabilidade, para ver se ainda há misericórdia do Senhor sobre nós, se ainda há graça e favor do Espírito em vir aqui, porque é uma casa de amigos e não homens como Diótrefes que buscam a primazia, não homens como Diótrefes que estão impedindo. Diótrefes estava ali impedindo com que a mensagem dos apóstolos chegasse à igreja,
estava impedindo que a mensagem genuína fosse, não recebia, ele queria a primazia, ele gostava. Mas eu queria convidar você que está... Esse convite é para os cansados e sobrecarregados. Você que está cansado de tentar mas não consegue ver. Você está tentando, batendo na porta, mas não consegue ver. Cansados e os sobrecarregados. O Senhor tem um fardo, mas ele é leve. Sabe por que o fardo é leve? Porque é um só. Sabe por que Jesus fala, o fardo é leve, é suave? Sabe por quê? Tem um fardo, amém? Fala assim comigo, tem um fardo. Mas ele é leve, é suave. Porque ele é um só. É o de cumprir a vontade do Senhor em sua totalidade. Viver uma vida para a glória do Senhor. Eu queria te convidar, nós nos reunirmos aqui só para dizer para o Senhor e pedir perdão, dizer, Senhor, me deixa ver também, Senhor. Senhor, os meus lábios são impuros, porque é fruto de um coração sujo, contaminado por minhas razões e vontades, distante da beleza e da majestade do Senhor. Pai, toque em nós nessa manhã, toque em mim, Senhor, nessa manhã. Toca em mim nessa manhã, Senhor.